diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Verso seguinte: depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Amém? É muito importante a gente olhar para as crianças com o devido valor. O mundo não valoriza, o mundo despreza, e os discípulos caíram nesse erro de querer impedir as crianças. As crianças de 2 a 5 podem ir até a Leader Kids, ok? Só os que vão fazer a apresentação permaneçam aqui. Nós vamos consagrar agora as crianças, tá bom? Depois você pode enviar eles lá. O mundo não valoriza, o mundo despreza. A gente olha para as crianças, geralmente com desprezo, com incapacidade. Mas Jesus diz que nosso olhar não deve ser assim. O nosso olhar deve ser um olhar de valor. As crianças, irmãos, são os bens mais preciosos que a gente possui. Seus filhos é o bem mais precioso que você possui. As crianças também, dos teus amigos, dos teus vizinhos, todas as crianças são os nossos bens mais preciosos. E é importante que a gente dê o devido valor às crianças, para que elas não passem despercebidas e elas sejam ministradas e abençoadas. O texto nós vemos Jesus impondo as mãos e abençoando as crianças, porque Jesus também valorizava as crianças, como todos aqueles que vinham até Ele com as suas necessidades. Quando nós consagramos os nossos filhos, nós estamos dizendo isso, pedindo que o Senhor Jesus traga a proteção, traga o cuidado, traga o amor, traga a saúde e, acima de tudo, possa conduzi-los no caminho certo. Provérbios 22, verso 6, Salomão diz que se nós conduzirmos, irmãos, as crianças no caminho que elas devem andar, mesmo com o passar dos anos, não vai se desviar dele. Sabe, às vezes a gente fica tão preocupado com os nossos filhos. Esses dias, uma pessoa que não é crente, ela veio conversando comigo, na verdade, é o meu sócio de negócios, e ele falando assim: pastor, eu ainda não tenho filho, mas eu tenho muito medo de ter filho, esse mundo anda muito difícil. Aí a pessoa pergunta para ele: quando que foi fácil? Uma vez, né, dos nossos pais, você poderia ter uma facilidade moral melhor, mas tinha outras dificuldades, simplesmente financeira. As dificuldades eram outras. Eu, for para escolher o tempo que eu pudesse nascer, eu queria nascer hoje, 2026, não em 88, quando eu nasci. Para mim, hoje está muito mais fácil. Porque difícil nesse mundo caído, as coisas sempre serão, irmãos. E o que nós temos que fazer? Reconhecer que é o Senhor que cuida das nossas crianças. Não somos nós. Nós precisamos entregar. Eu falei para ele: é muito simples. Cria o seu filho no caminho certo. Mas se eu ensinar e no final ele destraviar? Eu falei: não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus diz que se você ensinar o filho no caminho que deve andar, ainda que esteja velho, dele não se destraviará. E do que ele está falando aqui? Só de fala? Não, ele está falando de exemplo. O melhor ensinamento que um pai pode dar é o exemplo. Ele vê você indo no culto, você valorizando o culto, ele vai valorizar. Ele vê você indo numa célula, ele vai crescer e vai valorizar. Ele vai ver você lendo a Bíblia, orando, ele vai crescer e vai valorizar. Sabe, isso vale para tudo. As pessoas não fazem o que a gente fala, as pessoas fazem o que a gente faz. Às vezes a gente quer conduzir as nossas crianças pela fala. Não é isso que ele está dizendo. Está dizendo que o nosso exemplo, a nossa conduta, vai fazer com que os nossos filhos nos sigam. Então você não precisa ter medo. É só você saber por onde você tem ido. Se você tem ido em lugares abençoadores, é lá que os seus filhos irão. Pode ter certeza disso. Então nós oramos, nós consagramos, só para ter a certeza de que o favor de Deus estão também sobre os nossos filhos. Porque a bênção, ela é familiar. Por isso nós oramos, consagramos os nossos filhos a Deus. Amém? Então, se você tem também alguma criança e deseja consagrá-la, nós sempre fazemos isso no culto de ceia. Se você quiser, nós vamos consagrar aqui a vida do Samuel mesmo, né?
Cadê os pais? Pode vir aqui com Samuel, para procurar. E se você gostaria de apresentar também o seu filho, talvez tenha um filho, não importa a idade, mas talvez você nunca consagrou ele ao Senhor, é importante que você consagre ele ao Senhor de uma forma especial, para que ele experimente diante do Senhor essa proteção. Deus diz que Deus dá ordem aos anjos para que nos guarde. É importante que você ore por isso. Sabe, como pai, é importante a gente se antever às situações. Sabe, desde agora, irmãos, eu já oro para minha filha casar e ter um bom marido. Para que ela tenha um marido melhor do que a mãe dela tem. Fala, Senhor, prepara um homem melhor do que eu para minha filha. Livra ela dos malas. Passe longe da minha casa. Jamais o mala venha bater no meu portão. Se não for um homem de Deus, nem recebo. Ela já sabe disso, ela já cresce sabendo. Se não for crente e não for um homem de Deus, nem atendo. Nem vem conversar. É muito claro. Porque a gente precisa ser claro com isso. É o bem mais precioso que a gente tem, irmãos. Tem que cuidar. Amém? Então, eu gostaria que você olhasse para os seus filhos com esse olhar de amor, de valor, de cuidado. Amém? Encontrou? Traz aqui, pode vir. Se tem mais algum pai que gostaria de apresentar os seus filhos, pode sair, vem aqui também, nós vamos orar, nós vamos impor as mãos. Além do Samuel Lange. Não queria deixar a salinha não, crente, o menino já está crente. Você está vendo como que é? Está aqui também a família, amém, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Vamos orar por eles? Tem mais alguém que gostaria de apresentar os filhos? Vai ficar para a próxima. Todo mundo está apresentado? Então, coloca de pé, vamos abençoá-los. Estamos aqui, essa família de 5 já, né? De 5, tem mais um vindo. Estenda as mãos para cá. Pai, nós oramos e abençoamos, Pai, a vida do Samuel. Pai, declaramos que ele crescerá cheio do Teu Espírito Santo, cheio da Tua unção, guardado pelo Senhor. Eu declaro sobre ele a Tua saúde. Pai, eu declaro sobre ele a Tua graça. Pai, aonde ele for, os Teus anjos estarão ao redor dele. Por isso nós oramos e declaramos, Pai, que os Teus anjos estarão cuidando em cada circunstância, aonde os pais, os cuidadores não estiverem. Ali estará o Senhor com os Teus anjos dando ordem para que ele seja guardado. Eu declaro que ele crescerá com saúde, cheio do Teu Espírito Santo, cheio da Tua unção, cheio da Tua graça, cheio do Teu favor. Por isso nós os abençoamos e abençoamos também a vida dos pais. Pai, que eles tenham a sabedoria do Senhor, a sensibilidade e a percepção do Teu Espírito, para instruí-lo e ensiná-lo naquilo, Senhor, que é necessário. Por isso nós oramos e abençoamos essa família. Pai, de uma forma especial a vida do Samuel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós consagramos o Samuel ao Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir, Senhor Jesus. Os midianitas já registraram, né? Olha lá. Isso, então tá bom. Parabéns. Deus abençoe. A princesa já está apresentada. Vamos passar. Essa criançada é linda. Eu falo para Carol, se pudesse eu trocava, deixa eu pastorear o Kids. Amo as crianças. É prazeroso demais cuidar das crianças e ministrar. Você quer ver, irmãos, é quando nós fazemos os encontros com Deus com as crianças. Que elas saem do encontro, batizadas com o Espírito Santo, orando em línguas, chorando, quebrantadas. Não tem preço isso. Como que a vida delas são transformadas. Às vezes a gente olha de forma natural, a criança não entende. Talvez a criança ainda não tenha o seu intelecto completamente formado. Talvez as suas emoções ainda completamente definidas. Mas o que nós experimentamos em Deus não é emocional. O que nós experimentamos em Deus é no nosso espírito, amém? Então, crianças têm sim experiências profundas com Deus. E eu quero que você olhe para os seus filhos, para as suas crianças, dependendo da idade, olhe elas com esse olhar de amor e de graça. E nós estamos, nesse mês de junho, levantando uma oferta especial para reestruturar o Kids. Então, tem muitas coisas para a gente comprar, não é nem na estrutura, enfim, não. Mas é materiais mesmo. Nós vamos fazer ali, mas é pintar. Está necessitando, mas é de estrutura básica para as nossas crianças. Então nós precisamos de notebook, nós precisamos de projetor, nós precisamos de som, coisas que quando nós tivermos o nosso prédio será tudo levado daqui, amém? Nós precisamos de tatame, de muitas coisas nós vamos precisar
para investir nas nossas crianças, para a multiplicação dos nossos cultos. Então, se você puder ofertar qualquer valor esse mês, separa uma oferta, abençoe as crianças, você vai estar investindo no bem mais precioso que a igreja possui. E esse mês, terminei a reforma da minha casa, agora vamos reformar a igreja. Essa semana nós vamos já começar. E se você puder doar materiais também, nós vamos fazer o orçamento certinho e vamos lançar a lista. Talvez você não pode ofertar em dinheiro, mas você pode comprar, parcelar ou algum material, será muito bem-vindo também. Vamos multiplicar o kits com tudo reorganizado. Amém? Diga assim: eu creio que o Senhor Jesus Cristo é o meu Deus. Eu quero trazer uma série de ministrações agora aos domingos, baseada em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, sobre os deuses deste século, porque Paulo diz que o Deus desta era, falando dos demônios, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, Satanás, com as suas ações, ele se torna um tipo de deuses na nossa vida, porque tudo aquilo que me controla se torna senhor sobre mim, tudo aquilo que me controla se torna o meu Deus. E às vezes a gente não percebe que a gente está sendo controlado. Creio que o domingo que vem eu vou falar sobre o Deus Tecnos, como que muitas vezes nós somos controlados pela tecnologia, ao invés dela nos abençoar, tem criado um problema, nos aprisionado. Quando nós nos tornamos legendários, primeira coisa que eles pensam: você não leva o celular. 4 dias sem celular, irmãos, ali eu vi como que é uma bênção você ficar sem tecnologia. Como que aquilo que poderia nos abençoar, muitas vezes nos amaldiçoa e rouba de nós a sensibilidade e a percepção em Deus. Mas o que eu quero falar hoje é justamente sobre Cronos, o Deus Cronos. Na mitologia grega, o Deus Cronos é o Deus do tempo. Isso tem uma referência bíblica. No grego, existe 2 palavras que é traduzido para o português como tempo. Existe a palavra kairos, que é o tempo de Deus, a plenitude do tempo, aquilo que Deus estabeleceu como princípio, tempo de Deus. Por exemplo, Jesus Cristo, ele veio na plenitude do tempo. Que tempo é esse? Tempo de Deus, o tempo kairos. Mas existe uma outra palavra também, que é justamente essa traduzida para cronos, que vem de cronômetro, que vem de relógio, de cronologia. Por isso que é chamado de Deus Cronos, aquele que controla o tempo. E é importante entendermos que foi Deus que criou o tempo. Deus criou o tempo para nos abençoar. Tudo que Deus fez para nos abençoar. Mas o que o diabo faz? Tudo aquilo que Deus faz para nos abençoar, ele reverte para que aquilo que é uma bênção se torne uma maldição. É uma bênção você ser uma pessoa disciplinada e ter horário para tudo. A pior coisa que você pode fazer para uma criança é não dar para ela horário para fazer as coisas. Não tem horário para dormir, não tem horário para comer, não tem horário para fazer nada. A vida dessa criança vai ser um caos. Então, ter horário para acordar, ter horário para levantar, ter horário para trabalhar é uma bênção. Então, o horário foi nos dado para nos abençoar. Mas nós temos que nos livrar da escravidão do Cronos, da escravidão do tempo. Por quê? Porque muitas vezes nós não percebemos que, às vezes, nós vivemos tão corrido que nós não temos tempo para nada. O pastor Rafael ministrou esses dias aqui falando sobre a frase que nós mais usamos quando alguém pergunta como você está é: estou na correria. E às vezes nessa correria nós deixamos muitas coisas para trás. Nós perdemos a conexão com aquilo que Deus tem para nós. E ao invés de ser uma bênção para nós, está nos escravizando. Aí a sua vida está corrida, você não tem tempo para ir para a igreja, você não tem tempo para fazer um curso, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem um tempo em família, você não tem um tempo de reflexão. Sabe, você não vai ouvir Deus na agitação. Você vai ouvir Deus na quietude. Se você não se acalmar, se você não parar, você não vai ouvir Deus. Muitas pessoas falam: pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus, porque você está acelerado. Se a gente não parar, a voz de Deus não é perceptível. Deus está falando 24 horas por dia conosco.
Tudo que nós precisamos, irmãos, é ter ouvidos para ouvir, amém? Jesus diz, aquele que tem ouvidos, ouça. Mas significa que nós não temos ouvido? Temos, mas às vezes nós estamos tão corridos, nós estamos tão cheios de afazeres, que nós não paramos para ouvir Deus, nós não ouvimos. Por muito tempo, Deus falou comigo por sonhos, mas muito por sonhos, só por sonhos. Eu falei, mas Senhor, me dá uma visão, me mostra um anjo, faz alguma coisa, porque só sonho. Eu orando, indagando isso a Deus, Deus falou comigo. Falei, sabe por que eu tenho falado com você por sonho? Porque é o único momento que você está quieto. É o único momento que você sossega. Você não para me ouvir. Você está de lá para cá, daqui para lá, correndo o tempo todo. Eu estou falando, mas você não tem ouvido. A hora que eu falo com você é de noite, dormindo, porque é a hora que você está se aquietando, a hora que você se aquieta. De lá para cá eu comecei a observar a importância da gente parar para ouvir Deus. Da gente não viver na correria. Sabe, até 1820, o máximo que um ser humano poderia andar de velocidade era a velocidade de um cavalo. Há um século atrás. 2 séculos atrás. Mas agora não. Foi-se criado tecnologia para tudo ser mais rápido. Imagina, hoje você atravessa um continente em horas. Coisa que você demoraria meses, talvez anos para você chegar no outro continente. Por que foi criado essas tecnologias? Para que a gente tivesse mais tempo. Mas o que acontece? Acontece o contrário. Quando mais tempo surge, o que nós fazemos? Estou com tempo de sobra. Vou arrumar uma outra ocupação. Não é assim? Sobrou tempo, o que eu vou fazer? Eu preciso preencher. Então aquilo que era para nos abençoar, se tornou um problema, porque agora nós fazemos muito mais do que antes. Aí você fala, pastor, parece que o tempo agora está passando mais rápido. Não, não é que está passando mais rápido, continua 24 horas. A questão é que você se encheu de ocupações. Hoje tudo é rápido, nessa internet 5G. Se você abrir um vídeo, o negócio demorou um pouquinho, você já fica agoniado. Você pega um carro, é rápido, você pega um avião, é rápido, tudo que você faz é muito rápido. Porque qual que seria a lógica? Já que tudo é mais rápido, deveria ter tempo de sobra. O que aconteceu? Piorou. Porque agora nós temos 1001 ocupações. Né? Somos um ser humano bombril. Bombril tinha 1001 utilidades, nós temos 1001 ocupações. Por quê? Porque está sobrando tempo, eu preciso me ocupar. E isso tem feito muito mal para nós. Porque a gente não para, a gente não desfruta. Sabe? E eu não estou falando isso para te estimular a ser alguém que não trabalha, pelo contrário. A Bíblia sempre valorizou o trabalho. Jesus disse que Deus trabalha, meu Pai trabalha, e eu também trabalho até hoje, Jesus dizendo. Deuteronômio 28, verso 12, a palavra de Deus diz que o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à terra no devido tempo, e para abençoar o trabalho das suas mãos. Deus está dizendo, eu vou abençoar o trabalho das suas mãos. Então o trabalho não é uma maldição, como muita gente acha, o trabalho ele é uma bênção. O problema foi o quê? Foi a maldição que entrou no trabalho. Agora vem o cansaço, vem a fadiga. Você não tem mais aquele ânimo para levantar de manhã. Não é assim? Mas o trabalho é uma bênção. Deus falou, eu vou abençoar o trabalho das suas mãos. É importante a gente entender que não há colheita sem semeadura. Tudo que nós desejamos colher, precisamos antes semear. Então o trabalho ele é uma bênção. Mas esse trabalho deve ser feito debaixo de uma direção do Espírito, debaixo de uma direção de Deus. Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz que nós devemos fazer tudo conforme a nossa força. Salomão fala isso, tudo que vier às suas mãos, faça-o com toda a sua força. Em outras palavras, está dizendo, olha, tudo que você for fazer, não faça de qualquer forma, não faça de qualquer jeito, dê o seu melhor, na sua profissão, dê o seu melhor, faça o excelente, que você seja reconhecido como o melhor profissional na sua área, faça o melhor. Então ele está dizendo, olha, não faça as coisas de qualquer jeito, é para os outros fazer de qualquer jeito, não, tudo que vier à mão, faça com excelência. Isso é uma coisa que a Bíblia está encorajando, faça o melhor. Qual que é o seu melhor? A questão não é se é perfeito, a questão é o seu melhor, é o seu melhor, é o meu melhor. Então a Bíblia nos ensina sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, Paulo fala sobre isso. Ele diz que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Ele diz, mas pela graça de Deus, eu sou
o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Às vezes os irmãos, quando a gente fala da graça, eles acham que é um incentivo para as pessoas viverem de uma forma irresponsável. Não, não é. Quem tem revelação da graça vai entender um princípio: eu preciso trabalhar, eu preciso fazer para que o Senhor me abençoe. E ele diz, e a graça não foi inútil. O que a graça gerou nele? Antes trabalhei mais do que todos eles. Agora tem um contudo. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele está dizendo, eu não trabalhei com a força do braço, eu não trabalhei de qualquer forma, eu não me ocupei de forma desnecessária. Sabe, eu fui numa conferência, se eu não me engano, em 2023, e o pastor Aloysio falou uma coisa muito importante. Você precisa acordar, irmãos, olha para cá. Cuidado com as ocupações, com os compromissos que você assume, porque às vezes os compromissos que você assume tomam o seu tempo. E eu lembro que na época eu estava como vice-presidente do conselho de pastor aqui, eu já estava agoniado, porque eram as reuniões que não tinha sentido nenhum, não resolvia nada, não abençoava em nada, só tomava o meu tempo. Eu falei, eu podia estar ministrando o tempo que eu estou aqui para os meus líderes, visitando alguém, ou com a minha família, ou lendo a Bíblia, ou orando. Eu entreguei, e ali eu entendi. Às vezes a gente assume compromissos que roubam o nosso tempo. É importante você vasculhar os seus compromissos. Talvez você tenha compromisso com futebol, é uma benção, mas cuidado com os compromissos que você assume, porque às vezes vai ter bem num dia que você tem um treinamento na igreja, que você tem uma conferência, vai tomar o seu tempo, talvez com a sua casa, com a sua família. Então cuidado em assumir qualquer compromisso que vai tomar o seu tempo, que vai ter um compromisso diário, um compromisso semanal, um compromisso mensal, porque vai tomar o seu tempo. Então antes de assumir qualquer compromisso, ore. Isso de fato vai me abençoar? Isso de fato vai abençoar as pessoas pela qual eu assumi esse compromisso? Porque senão daqui a pouco você está cheio de ocupações, que não dá nenhum fruto, que não dá nenhum resultado. Então nós temos que cuidar. Paulo diz que ele trabalhou não simplesmente de qualquer forma, mas ele trabalhou debaixo do favor de Deus, debaixo da força de Deus e da direção de Deus. Amém? Em 2 Tessalonicenses 3,10, ele diz, olha, quando ainda estávamos com vocês, ordenamos, se alguém não quiser trabalhar também, que não coma. Estou citando aqui para você exemplos de como que a Bíblia encoraja o trabalho. Não há favor, não há bênção de Deus se não houver trabalho. No nosso seminário de empreendedores aqui, sempre ensinamos isso. Você quer prosperar muito? Esteja preparado para trabalhar muito. Mas se nós não cuidarmos, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos encher de ocupações que não vão dar nenhum fruto. Então a prosperidade, segundo Deus, ela vai fazer com que a gente trabalhe pouco e ganhe muito, amém? É assim. Mas o que acontece muitas vezes conosco? Vem uma crise financeira, você não está conseguindo pagar as suas contas. Qual que é a nossa atitude natural? Preciso ter um outro trabalho, eu preciso ter uma outra fonte de renda, eu preciso ter uma outra ocupação. Ao invés da gente orar e pedir, Senhor, me dê uma direção, para que eu trabalhe e não me falte dinheiro, para que eu trabalhe menos e ganhe mais. Mas o que a gente faz? A gente automaticamente se ocupa. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Olha o que diz Mateus 11, 28 ao 30. Ele diz assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então Jesus não veio trazer para nós ocupações, pelo contrário, ele veio tirar os fardos, ele veio tirar as ocupações. Por isso que em Gênesis, quando Deus criou o homem, em Gênesis 2, verso 2, diz que tudo que Deus fez no sexto dia. O homem foi criado no sexto dia, no último dia da criação. E no sétimo dia, o que aconteceu? Deus já havia concluído todo o trabalho que realizaram. Assim, nesse dia, ele descansou de todo o seu trabalho. Sabe o que isso nos ensina? Que, às vezes, a nossa maior dificuldade, irmãos, não é de trabalhar. Sei que talvez você conheça alguns que têm essa dificuldade, eu conheço alguns. Mas a maioria não é assim. Isso são exceções. A maioria
eles têm dificuldade de descansar. Eles estão agitados, não conseguem dormir, têm uma vida agitada, uma vida perturbada, ansiosos, preocupados, se vão pagar a conta, preocupados, né? Se vão conseguir resolver um problema de enfermidade na família, preocupado com o casamento, preocupado com a célula, preocupado com tudo. Mas o que Deus nos ensinou? Descanse. Antes de se ocupar com qualquer coisa, aprenda a descansar em Deus. Então Deus sempre nos convidou primeiro a descansar nele, para depois trabalhar. Porque a lógica natural seria o quê? Olha, eu terminei tudo em 6 dias, agora é o 7º, vai e trabalhe. Deus disse não, vá e descanse. Êxodo capítulo 5, verso 9, diz que esse excesso de ocupações nada mais é do que uma obra maligna. Olha o que Faraó fez. Faraó disse para os seus líderes a respeito do povo de Deus, ele disse: aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpra suas tarefas, e não dê atenção às mentiras. Qual que era a mentira? Lembra que isso aqui é a palavra de Satanás. Satanás está dizendo isso. Ocupe eles de tal forma que eles não tenham tempo para cultuar. Ocupe eles de tal forma que eles não tenham tempo para não ir numa célula. Ocupe eles de tal forma que eles não tenham tempo de orar, de falar comigo, de ler a palavra. Presta atenção aqui, irmãos. Quem nos enche de ocupações não é Deus. É Satanás que faz isso. Para que a gente olhe e fale: eu estou tão corrido, eu estou tão na correria, que eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo. Eu lembro que no início do ano, algumas pessoas falaram isso para mim. Fui fazer o curso, o CTL, e alguns disseram: pastor, não vou poder. Estou tão corrido com o trabalho. Eu não vou poder, corrido. É verdade. Não era desculpa. Pessoas que estavam extremamente atarefadas. Eu vou começar no segundo semestre. Você que perdeu o primeiro, você não vai escapar de mim no segundo. Essa palavra é para você. Talvez você tenha vivido tão corrido, você não tem tempo para Deus. Você fala: não tem tempo para fazer um curso de líderes, então tem que fazer o curso de maturidade, então tem tempo para estudar a palavra de Deus. A pergunta que nós devemos fazer é: onde que isso está me levando? Até que ponto isso está me abençoando? Então é importante que as nossas ocupações não roubem de nós o tempo que Deus tem para nós. Hebreus capítulo 4, verso 11. Verso 11, pode ir direto no 11. O autor de Hebreus diz que nós devemos fazer um esforço que é importante. Isso aqui não é perdido, ele diz: portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Ele está dizendo: olha, se esforce para descansar em Deus. Esse é um esforço válido, esse é um esforço importante, esse é um esforço necessário. Porque se você descansar em Deus, onde você colocar as mãos, prosperará. Se você aprender a descansar em Deus, você está pronto para trabalhar e frutificar em qualquer circunstância. Amém? Então, antes de se ocupar, antes de ir para o trabalho, antes de fazer coisas, ouça a direção de Deus, para que o seu esforço, o seu trabalho não seja perdido, não seja inútil, não seja só uma ocupação que vai roubar o seu tempo. Aí você vai estar sendo controlado por Cronos. Deus do tempo só tomou mais um pouquinho do seu tempo, mas aquilo que você está fazendo não tem nenhum resultado. Agora, para concluir, pastor, então, como que eu tenho que fazer? Que velocidade eu tenho que andar? Como que eu lido com isso? Porque eu tenho trabalho, eu tenho conta para pagar, é verdade. Eu entendo a necessidade. O mundo caído, às vezes nos leva a isso. Mas em Gênesis 33, verso 13 e 14, fala sobre Jacó. E esse texto traz lições importantes. Leia comigo. Apenas esses 2 versículos. Jacó, porém, lhe disse, deixa eu contextualizar aqui. Jacó estava brigado com Esaú por uma questão tenebrosa. Jacó roubou de Esaú o seu direito de primogenitura. E Jacó tinha medo de, ao encontrar Esaú, ser morto por ele, porque ele estava prometido de morte. Só que eles se encontram e reconciliam. Imagina,
Jacó passou anos com medo, passou anos esperando esse momento de reconciliar com seu irmão. A hora que ele se encontra, o irmão faz um pedido: vai na frente. Você vai na frente, eu vou atrás. Qual foi a resposta dele? Ele disse: não, meu senhor. O senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam as suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vá à frente do teu servo. Eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Em outras palavras, o que Jacó está dizendo? Olha, nós temos sempre que andar nos passos dos mais vulneráveis. Às vezes você tem um ritmo, mas às vezes isso está prejudicando o seu filho. Até falei com os irmãos de manhã, essa pregação foi gerada em uma fala da Elisa, minha filha. Todos os dias antes de vir para o culto para fazer alguma coisa, nós estamos lá apressando ela. Vai logo, nós estamos atrasados, pelo amor de Deus, você fica enrolando. Toma banho logo, troca logo de roupa, depois você brinca, depois você assiste, depois você faz. Aí chegou um dia, a Carol deu uma apertada nela, e ela falou assim: todo dia é isso, todo dia vocês estão com pressa, todo dia vocês estão me cobrando para acelerar, para ser rápido, isso é muito ruim. Falei: caramba. Carol chegou até mim e falou: olha, a Elisa falou isso e isso comigo. Falei: ela falou isso ontem comigo também. Falei: você está fazendo mal para ela. Falei: pois é. Aí você não entende, porque tantas crianças com ansiedade, com síndrome do pânico, depressiva, por quê? O Deus correria. Vamos logo, tem um horário, estou com pressa, acelera. E nós não percebemos o mal que nós estamos fazendo para as pessoas que estão no outro ritmo. O que Jacó fez? Jacó falou: não, eu vou no ritmo das crianças. O que estamos dizendo? Nós temos que ir no ritmo delas. Significa que eu não tenho que colocar limite? Não, não é isso. Estou falando disso. Né? Porque às vezes está aprontando, você tem que corrigir. Às vezes está enrolando demais, mas você tem que corrigir. Mas nunca colocar pressa. Porque isso é danoso. Está dizendo: eu vou no ritmo das crianças, vou no ritmo dos idosos, vou no ritmo da minha família. Porque às vezes você está corrido, você está acelerado, mas tem gente ficando para trás. Talvez você está produzindo muito, está fazendo muita coisa, mas os seus filhos estão ficando para trás, não estão sendo educados, não estão sendo direcionados, não estão sendo abençoados, não têm a sua presença. Talvez você está indo muito bem, mas a sua esposa está ficando para trás, seu esposo está ficando para trás. Talvez você está correndo, está fazendo muitas coisas, mas tem gente ficando para trás. Uma das coisas que a gente aprende, né, Juarez, na montanha é: família não deixa família. Olha, nós desfrutamos o caminho. Nós não esperamos as coisas acontecerem para desfrutarmos. Nós desfrutamos no meio do caminho, no meio das dificuldades. Às vezes, como pai, a criança começa a chorar, a gente começa a reclamar, não é assim? Meu Deus, a criança só chora. Como que dá trabalho? Meu Deus, mas aí cresce. Sabe o que acontece? Vai ficar só a saudade, porque cresce muito rápido, passa muito rápido. Então desfruta. Vai ser um momento único. Vai crescer e você não pega mais no colo. Não é assim? Vai no ritmo delas. Então desacelere. Minha palavra para você é: talvez você está muito acelerado. Desacelere. Talvez você está muito agitado. Trabalhe no descanso de Deus. Sua família é importante. Fazer parte de uma célula é importante. Talvez eu não tenha um tempo para ir na célula, pastor. Não tenho tempo para ir no culto domingo. Está ficando para trás. O reino de Deus está ficando para trás. Seus amigos estão ficando para trás. Pessoas que são importantes estão ficando para trás. Aquilo que Deus poderia ministrar na sua vida está ficando para trás. Ouvir Deus está ficando para trás. Porque você está na correria. Eu preciso fazer, precisa acontecer. Mas eu quero dizer para você que o Deus crono não tem mais poder sobre você. Você entregou sua vida para Jesus e é Ele que conduz a sua vida. E sabe como Jesus lidou com isso? De uma forma totalmente diferente. Quando ele chegou diante de uma pessoa agitada, lá em Lucas 10, do 38 a 42, ele andou na contramão. Talvez você conheça a história de Marta e Maria, mas olha a história, vamos ler novamente, para que você relembre. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada, presta atenção nisso,
com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, contudo apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qualquer um concordaria aqui com Maria, com Marta, não é verdade? Já vida, Jesus chegou, preciso fazer almoço, preciso cuidar, e ela está ali ouvindo o que ele está falando. Ela ficou tão incomodada com aquilo. Falou assim: isso não te incomoda não, Senhor? Eu estou aqui trabalhando que nem louca, e ela está aí te ouvindo. Qualquer um de nós concordaria com Marta, vamos falar a verdade. Se você tiver 2 filhos, e os 2 filhos fizessem isso, com quem você ia concordar? Com o que está lavando louça ou o que está ouvindo? O pastor. Imagina, eu vou lá visitar na sua casa e ele para me ouvir. Mas tem a louça para lavar, e a missão é dos 2 lavar. De que lado você ficaria? Pelo amor de Deus, menino, vai lá cumprir seu compromisso. Eu tenho certeza que eu faria isso. Mas Jesus sempre andou na contramão das coisas. Ele disse: a decisão que Maria tomou de parar e de me ouvir não vai ser tirado dela. Talvez você tenha seguido o conselho do Deus crônico: não pare, esteja ocupado, tenha muito serviço, não tenha tempo para a família, não tenha tempo para Deus. Tiago 1,27 diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, das suas aflições, e não se deixar corromper pelo mundo. Está dizendo: olha para as pessoas vulneráveis, olhe para elas, ande no ritmo delas. Estou falando que isso aconteceu comigo recentemente. Eu passei de frente a um ambiente onde vendia bebida alcoólica, eu vi um senhor caído no chão, quase que no meio da rua assim. Aí eu lembrei, assim, estou atrasado para o meu compromisso, não posso parar, com a minha filha ainda no carro. Falei: como que eu vou parar para ajudar ele? Falei, eu vi que tinha outras pessoas lá no ambiente, falei: outras pessoas vão ajudar. Mas assim que eu saí daquele ambiente, Deus falou comigo. Lembra da parábola do bom samaritano? Passou um fariseu e foi reto. Passou um levita, foi reto. Mas passou um samaritano e o ajudou. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está tão ocupado que a gente não tem tempo para ajudar. Não tem tempo para parar para dar uma carona. Tem tempo, tem horário para cumprir. Não, se eu parar, eu não vou conseguir chegar no horário no culto. Eu não vou conseguir chegar no meu trabalho. Às vezes você nem conhece seu vizinho do lado porque você não tem tempo. Está corrido. Você nem sabe que talvez do seu lado tem pessoas passando necessidade porque você está corrido, estou na correria, estou ocupado. De casa para o trabalho, do trabalho para casa, e está tudo no automático. Mas a minha palavra para você é: o Senhor quer que você trabalhe, mas você vai trabalhar no descanso de Deus. A hora que tiver que parar, pare. A hora que for necessário parar, pare tudo. Sabe, uma das coisas que eu aprendi no seminário, que não existe falta de tempo, existe falta de prioridades. Às vezes a gente não estabeleceu as prioridades adequadas, por isso nos falta tempo. A gente se ocupou com um monte de coisas que não tem nenhum valor, e aquilo que é essencial nós temos deixado de lado. Então, o que o Espírito de Deus está ministrando no meu coração, no seu coração hoje, é para você realinhar as prioridades. Aquilo que de fato é prioridade na sua vida, não abra mão. Não abra mão de você estar numa célula semanalmente para ser ministrado e estar reunido com os irmãos, porque o poder de Deus flua na comunhão. Não abra mão de estar nos cursos de domingo. Não abra mão de participar das conferências, dos cursos, dos treinamentos. Não abra mão de estar com a sua família. Não abra mão de um almoço com a sua família. Não abra mão daquilo que de fato Deus valoriza. Não abra mão. Não abra mão de você ter o seu momento para você ler a palavra, para você ouvir um louvor, para você orar, para você falar com Deus na quietude do Senhor. É hora de você aquietar, para que você ouça a voz de Deus. Porque se a gente só fala, a gente não ouve. Mas quando a gente para, a gente ouve. Quando a gente anda devagar no meio das pessoas, a gente vê as aflições delas, a gente vê a necessidade delas, as angústias delas, e de fato vai compreendê-las. Quero concluir essa palavra dizendo para você o que Jesus falou para Pedro. Mateus capítulo 4, verso 18. Ele disse: enquanto andava
às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus nunca chamou pessoas desocupadas. Vou falar uma coisa para você. Talvez você fale, estou muito ocupado para ser um líder de célula. Estou muito ocupado para fazer o CTL. Estou muito ocupado para fazer uma maturidade. Jesus nunca chamou pessoas desocupadas. Ele não foi lá na praça, deixa eu ver quem é que está à toa. Deixa eu ver quem são os homens desocupados da cidade. Ele não fazia isso. Ele foi nos homens que estavam trabalhando. Sabe por quê? Porque trabalhar é um propósito de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus tem algo muito maior para o seu trabalho do que simplesmente dar renda. Ele quer fazer do seu trabalho um lugar onde você alcança pessoas, onde você muda as pessoas, onde você transforma pessoas, onde você abençoa a vida daquelas pessoas, onde você as resgata. Sabe o que ele diz no verso 19? Ele diz, então Jesus disse-lhes, siga-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Talvez você trabalhe na saúde, seu papel é curar as pessoas. Sabe que elas têm necessidades além do emocional e além do físico, elas precisam ser curadas espiritualmente, né? Talvez você é especialista em poços, você mata a sede das pessoas, mas existe uma sede que só Jesus pode matar, que é a sede espiritual. Não importa qual é o seu trabalho. Talvez, né, você vende necessidades para as pessoas, mas lembra disso, a maior necessidade das pessoas, dos seus filhos, sua, de qualquer pessoa, continua sendo espiritual. E o chamado de Deus é para você fazer do seu trabalho o lugar onde você resgata e alcança pessoas. Deus quer fazer de você pescadores de homens. Deus quer fazer de você para abençoá-los com a sua profissão, com o seu trabalho. Vá para o seu trabalho agora com esse olhar. O Senhor está me conectando com pessoas para abençoá-las e para levá-las a conhecer do Senhor Jesus, para experimentar do Senhor Jesus. Antes de começar o seu trabalho, ore, Senhor, me dê sabedoria para que as pessoas que chegarem diante de mim, eu seja sensível para ver a necessidade delas e levá-las até Ti, porque o chamado de Deus é que através da sua profissão, você possa abençoar a vida delas. Amém? Então, desacelere. Se lá no trabalho alguém parar para falar com você, e for possível você fazer isso, para tudo e fala. Esses dias eu vi um testemunho de uma irmã que vendia roupa. E chegou uma pessoa lá ela percebeu que estava angustiada. Ela perguntou, o que está acontecendo com você? Ela gastou 2h30 para ouvir aquela pessoa. Parou a venda, parou tudo e ouviu ela. No final, o que aconteceu? Aquela mulher ficou tão quebrantada que ela levou até roupa que não devia. Levou tudo. O que você tem para vender? Eu vou levar tudo. Porque alguém parou para ouvir ela. Mas na correria, você fala, não tenho tempo para ouvir. Lá vem com lorota, problemas. Mas não vai ser assim. Senhor Jesus nos deu poder e autoridade para que o tempo que Ele nos deu seja suficiente. Olha aqui para mim. Se coloque de pé, para parecer que está acabando. Quantas vezes você já disse isso? O dia podia ter mais horas. Não está sendo suficiente. Mas se Deus fez em 24, pode ter certeza, é suficiente. É suficiente. Amém? Mas você vai alinhar com o Senhor. Você vai chegar na sua casa hoje e vai avaliar todos os compromissos que você tem semanal. Realmente isso aqui é importante? Precisa abrir mão disso aqui? Precisa renunciar a isso aqui? O que eu preciso fazer? Para que você viva o tempo Kairos, o tempo de Deus, não o tempo Cronos, amém? E vai te sobrar tempo, te garanto. Quero chamar aqui os irmãos, os servos, para entregar os itens de ceia, o louvor. Enquanto isso, eu quero orar por você. Quem tem ficado para trás nessa correria? O que de importante, de valioso, tem ficado para trás no meio dessa correria? Deus vai trazer paz ao seu coração. Você vai desacelerar, vai ouvir a voz de Deus e vai recuperar aquilo que foi perdido, amém? Você não vai deixar mais para trás aquilo que está ficando para trás, que você entende que tem que estar do seu lado, tem que estar junto com você. Feche os teus olhos.